Mais uma vez aqui com vocês e hoje para poder falar sobre a tal da síndrome do poder pequeno. Gente, vocês já ouviram esse termo em algum lugar? Confesso para vocês que recentemente ouvi esse termo, mas eu sempre lidei com isso, com outras pessoas e talvez eu já tenha tido esse comportamento, já tenha praticado essa síndrome do poder pequeno algumas vezes. E o que será que é isso? E por que eu quis falar sobre esse tema com vocês? Mas antes da gente adentrar o tema, deixa seu like ou depois você deixa seu dislike. Sabe por quê, gente? Quando a gente gosta, a gente acaba esquecendo, mas para deixar o dislike é daqui para ali. Então, exerça seu poder. O seu poder de deixar seu like, de se inscrever no meu canal, enfim, de compartilhar. Mas faz essa gentileza pra mim, deixando seu like, tá? Isso ajuda muito o canal. Mas vamos lá. Falando sobre o tal da síndrome do poder pequeno. Como eu disse anteriormente, tem pouco tempo que eu me deparei com esse termo, né? Em que pese eu já ter vivenciado por diversas vezes esse tipo de comportamento. E por que eu vivenciei isso? Nada mais é, gente, vamos lá para esclarecer aqui. É quando a pessoa tem um poder pequeno, diminuto, seja, sei lá, chefe de uma seção, chefe de um departamento, sabe aquela pessoa que tem um poder bem raso, mas assim, mesmo com esse poder pequeno, ele faz o quê? Ele faz questão de humilhar, de mostrar quem é que manda, de controlar, de demonstrar esse pequeno grande poder na cabeça dele, né? Ele acha que ele é grande, mas na verdade é um poder bem diminuto. E eu fiz questão de conversar com vocês hoje, porque eu acho que advogado, médico e psicólogo a gente tem N histórias, mas assim, tem exemplos de tudo, né? E na minha profissão, como advogada, a gente participa de várias audiências e direito de família, então, é quase certo que vai haver aquele sentimento de barraco que é quase que normal numa audiência de família. E nessas audiências onde os egos estão inflados, os sentimentos estão ali, todo mundo está muito combatido, é bem comum a gente presenciar uma das partes, e quase sempre é o homem, a ele demonstrar essa síndrome do poder pequeno, que diante ali de poucas pessoas, porque as audiências são de portas fechadas, o processo é sigiloso, tá o magistrado, tá às vezes o membro do Ministério Público, o seu advogado, advogado da outra parte, naquele mini auditório, vamos colocar assim, com o seu público pequeno, ele tenta demonstrar algum poder. Isso é muito comum. E recentemente eu vi isso na audiência e você fala assim, meu Deus, eu fiquei rindo disso depois, mas muitas vezes assim, a pessoa tentando, porque eu tenho uma reunião tal hora, em tal lugar, e a reunião assim, gente, uma reunião que não tem a menor relevância para aquele tema. Mas isso aqui é só para demonstrar para vocês o quanto que isso é comum. Então, a pessoa, quem pratica, né, esses atos, que é da síndrome do poder pequeno, sempre tenta humilhar, ele sempre tenta manipular, jogar o outro para baixo. Mas isso revela muito sobre ele, não sobre quem é a vítima, né? Mas sobre quem exerce essa suposta autoridade, com muitas aspas, gente. Revela uma insegurança absurda, uma dificuldade enorme de se haver com as suas impotências, né? Com a sua fragilidade, enfim, com todos os seus traumas, porque ele quer realmente humilhar. Para ele poder aparecer, ele precisa subir num banquinho e discursar. É basicamente isso. Então, eu não sei se vocês já aconteceu de vocês presenciarem, se vocês mesmos já praticaram isso. No início eu falei que eu já pratiquei isso algumas vezes, com certeza. Com certeza, com meus quase 43 anos de vida, na minha adolescência, queria subir em cima de um tamborete e discursar. Não era bosta nenhuma e achava que estava com a razão por conta de um poder mínimo que eu tinha ali. Então, isso é muito comum, infelizmente. Isso é uma característica, gente, de relacionamentos disfuncionais
uma das partes vai estar fazendo isso, tá? E aqui, gente, não é só homem e mulher, tá? Pode ser para um como pode ser para outro. É mais comum o homem praticar isso, porque você consegue também captar um pouquinho de uma personalidade narcisista. Pequena, frágil, muito frágil, mas a gente consegue captar isso de uma personalidade narcisista. Mas é comum, e você que está vivenciando um relacionamento muitas das vezes disfuncional, abusivo, você com certeza já foi alvo da síndrome do poder pequeno, um poder tão diminuto que ele precisa o tempo inteiro demonstrar para alguém ou para várias pessoas que ali ele manda. Quando ele não manda bosta nenhuma, quando ele não manda praticamente nada. Me conta aí nos comentários, me manda mensagem e me fale se você já presenciou isso. E caso você tenha presenciado ou presencia atualmente numa relação tanto afetiva como de trabalho, tome cuidado, tá? Se blinde. Eu ia aqui blindar com muitas aspas, que a gente nunca tá blindada a tudo. Mas comece a olhar para essa pessoa não com dó, tá? A gente não pode ficar também com dó dos outros. Ah, mas porque a pessoa também sofreu um trauma, por isso que ele vive dessa forma, por isso... Não, você não é psicóloga dele, esse seu lugar não é isso. Tá? O seu lugar ou é como uma pessoa que trabalha com ele, convive no trabalho, ou numa relação afetiva, que seja como namorada, como esposa, como companheira, e o seu lugar não é de psicóloga. Então não comece a colocar, relevar esse tipo de coisa, tá? A pessoa precisa fazer terapia para poder se entender com seus problemas, com seus haveres, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido, ou eu tenho ainda bagunçado mais ainda o coreto. Mas enfim, um beijo pra vocês, deixa o seu like e até o próximo. Tchau, tchau!